Oi, turma. Eu sou o professor Cássio, da disciplina de Matemática aqui da Fundação Matias Michelini. Essa é a nossa aula 10 do módulo 1 do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, veremos o conceito de radiciação. Turma, no período de 1323 a 1382, viveu um bispo francês chamado Nicole d'Oresme. Ele era matemático, físico, astrônomo, filósofo, psicólogo e musicólogo. Tendo estudado teologia em Paris, tornou-se posteriormente o diretor financeiro da Universidade de Paris. Antes mesmo de René Descartes e seu plano cartesiano, Nicole d'Oresme já trabalhava com a ideia de representar graficamente os dados de uma tabela. É a partir de um de seus trabalhos que temos a primeira ideia de utilizar expoente fracionário no estudo das potências. Ideia essa muito importante para o conceito de radiciação, que veremos na aula de hoje. Turma, no conceito de radiciação, vejamos primeiro os elementos que compõem uma raiz. Temos que esse número aqui é chamado de índice, é o que vai indicar se esse radical representa uma raiz quadrada, ou uma raiz cúbica, ou uma raiz quarta, etc. O símbolo é um radical, o termo dentro do radical nós chamamos de radicando, e a resposta propriamente dita será a raiz. O conceito é o seguinte: a raiz n de um número a será igual a b se e somente se b elevado ao mesmo valor que o índice for igual a a. Exemplos. A raiz quadrada de 25, note que não há necessidade de colocar um 2 quando falamos de raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 será igual a 5 se e somente se 5 elevado ao expoente 2, que é o índice da raiz quadrada, foi igual a 25. Outro exemplo. Raiz cúbica de 27 será igual a 3 se e somente se 3 elevado ao índice da raiz, ou seja, 3 elevado a 3, for igual a 27. Outro exemplo. Raiz quarta de 16 é igual a 2 se e somente se 2 elevado ao expoente 4, que é o valor da raiz quarta, for igual a 16. Gostaria de fazer algumas observações. Nos meus estudos de matemática, vi divergência entre autores. Alguns autores seguem a ideia, no primeiro caso, em relação à raiz quadrada, que a raiz teria sempre uma resposta única, ou seja, raiz quadrada de 4 sempre será igual a 2. Num outro caso, vi autores que afirmam o seguinte, que a raiz n de a é igual a b se e somente se b elevado a n é igual a a. Apoiado nesse contexto, poderíamos assumir que a raiz quadrada de 4 poderia ser mais ou menos 2, pois concorda que mais 2 elevado ao quadrado dá 4 e menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Como existem duas vertentes matemáticas, eu escolhi seguir a do segundo caso, em que uma raiz quadrada tem duas respostas, uma positiva e uma negativa. A ideia de Nicole d'Oresme, o expoente fracionário. Baseado nos estudos de Nicole d'Oresme, o bispo francês que disse no começo dessa aula, chegamos ao conceito que utilizamos hoje, que é o seguinte: uma base A elevada a um expoente b sobre c será igual a raiz c de a elevado a b. Esse conceito é importante, pois ele relaciona potência com raiz. Podemos sempre transformar uma potência com expoente fracionário em uma raiz, e vice-versa. Podemos transformar uma raiz em uma potência com expoente fracionário. Vejam os exemplos. Raiz de 16 é a mesma coisa que 16 elevado a 1 meio. Perceba que o expoente do 16 é 1, mas não preciso escrever. E o índice da raiz quadrada é 2, mas não preciso escrever. Se você faz a forma fatorada do 16, temos então 2 elevado a 4 elevado a meio. Se lembra da propriedade de potência que diz potência de potência, ou seja,
2 elevado a 4 elevado a meio, você repete a base e multiplica os expoentes. Então, você vai ter 4 vezes meio igual a 2. E 2 elevado a 2 é igual a 4. Eu sei que a maioria dos professores não ensina a raiz quadrada de 16 dessa forma tão detalhada. Eles preferem ir direto para a resposta, que a raiz quadrada de 16 é o 4, pois 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Mas não se engane, toda essa conta é feita de maneira implícita. Sempre que tiramos uma raiz quadrada, a operação que é feita é transformar essa raiz quadrada numa potência com expoente fracionário, fatorada à base e feita a conta com os expoentes, até chegarmos na resposta final da raiz. Veja o exemplo de baixo. Temos aqui 81 elevado a 1/4. Podemos fazer isso como sendo a raiz quarta de 81. O 81 fatorado é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, a raiz quarta de 81 é a mesma coisa que a raiz quarta de 3 elevado a 4. Transformando essa raiz novamente em uma potência, temos o seguinte: será o 3 elevado ao 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1 e 3 elevado a 1 é 3 mesmo. Vejamos agora o que acontece com uma raiz em que o índice é par. Lembre-se que estamos trabalhando no universo do conjunto dos números reais. Pela definição, a raiz enésima de A é igual a B se e somente se B elevado a N for igual a A. Vejamos o exemplo. Quando calculamos raiz quadrada de 36, sabemos que será igual a 6, pois 6 elevado ao quadrado será igual a 36. Mas olha o que acontece quando queremos calcular a raiz quadrada de menos 36. Isso só seria possível se e somente se existisse um número que, elevado ao quadrado, desse uma resposta negativa, desse menos 36. Como esse cálculo não é possível, dizemos que no conjunto dos números reais não é possível tirar raiz com índice par de números que sejam negativos. No caso de uma raiz com índice ímpar, temos a seguinte situação. Lembre-se novamente da definição de raiz. A raiz enésima de A é igual a B se e somente se B elevado a N for igual a A. Veja o exemplo. Raiz cúbica de 27 será igual a 3? Pois, concorda que 3 elevado a 3 é igual a 27? Agora vamos calcular a raiz cúbica de menos 27. A resposta será menos 3. Novamente, utilizando o conceito de potenciação, que já vimos anteriormente, menos 3 elevado a 3 é sim igual a menos 27, o que satisfaz a definição de raiz. Temos algumas propriedades. A raiz n de 0 será igual ao próprio zero, pois 0 elevado a n é zero. Lembre-se que, em se tratando de raiz, o n sempre será maior ou igual a 2. Não existe raiz com índice 1 ou raiz com índice 0. Raiz n de 1 é o próprio 1, pois o 1 elevado a qualquer expoente sempre será ele mesmo. Raiz enésima de A elevado a N será o próprio A. Podemos explicar isso aqui utilizando a ideia de expoente fracionário, pois raiz enésima de A elevado a N é a mesma coisa que uma potência com a base A e o expoente ser N dividido por N. Logo, é o próprio A. Raiz enésima de A vezes B é a raiz de A vezes a raiz de B. Um exemplo. A raiz quarta de 5 vezes 9 será igual a raiz quarta de 5 vezes a raiz quarta
de 9. No caso de radicando fracionário, o raciocínio é parecido. A raiz enésima de A sobre B é a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Exemplo. A raiz cúbica de 2/7. Podemos fazer a raiz cúbica de 2 sobre a raiz cúbica de 7. Veja agora esse exemplo, retirado do processo seletivo do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que utiliza o conceito de radiciação, com algumas ideias que vimos na aula de hoje. Simplificando, a seguinte expressão: raiz quadrada de A sobre raiz cúbica de A. Encontramos, bem, ele quer que você utilize as propriedades que vimos na aula de hoje para poder simplificar essa raiz. Sabemos que uma raiz com índice C de A elevado a B pode ser escrito como sendo uma potência em que o expoente é fracionário, B sobre C. Utilizando esse conceito, veja primeiro essa transformação. Raiz cúbica de A, raiz quadrada de A sobre a raiz cúbica de A. No primeiro momento, esse denominador é como se fosse raiz cúbica de A elevado a 1. Escrevendo esse denominador na forma de potência, temos então A elevado a 1/3. Ainda com a raiz quadrada. Como vimos no capítulo de potências, divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Temos então a raiz quadrada de A elevado a 1 menos 1/3. Podemos escrever então raiz quadrada de A elevado a 2/3. Novamente, utilizando o conceito de transformar raiz em uma potência, podemos reescrever essa raiz da seguinte forma. É A elevado a 2/3 e a raiz quadrada na forma de potência é como se fosse o expoente 1/2. Novamente, utilizando regra de potência. Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. 2/3 vezes 1/2, o 2 vai se cancelar. Temos então o A elevado a 1/3. Finalmente, voltando essa potência para a notação de raiz, temos que A elevado a 1/3 é igual à raiz cúbica do próprio A. Acabou. Bem, turma, na aula de hoje vimos o conceito de radiciação. Na próxima aula, faremos uma pequena revisão sobre as aulas 9 e 10, estudando novamente o conceito de potenciação e radiciação. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Até a próxima aula!